Estamos começando mais um Perdidos no Play. Meu nome é Márcio Moreira e hoje virou rajada já virou rajada. 3 tiros é CDT curto. Hoje você levou mais um hit do raio capaz de transformar pessoas comuns em lutadores de arenas de robôs versus monstros. Estamos começando o RPGizador, o raio de poder construtivo capaz de transformar qualquer um em um jogador de RPG. E eu quero dar as boas-vindas aqui ao meu chat que já estava comigo antes disso aqui começar. Chat lindo, chat que eu falei que é fácil. Ser um host enrolado como eu sou. Sim, chat, eu estou falando isso para o corte que vai para o YouTube. Enrolado como eu sou, que é noob como eu sou com tecnologia, para uma audiência como vocês é fácil. Meu chat aqui lembrando o tempo todo, mas esqueceu disso, massa, aquilo outro, massa, estou quase pedindo para eles roxearem. Então é muito fácil. Então quero dar as boas-vindas aqui a Heitor de Almeida, GG Boris, a Mai, o Camarguim, o Sirushi WM, Heitor de Almeida já falei, mas quem que tem aqui? Mas quem? Tem aqui o NZR8, o Bernardo SFS, o Ibron, a Júlia, perdoa se eu tô errando, o Rod, o Komut, bicho, essa galera de peso, essa galera ponta firme, já diria meu pai. O H-Hoff, vai dando oi assim, vai levantando a mãozinha aí, galera. O H-Hoff, essa galera toda que tá com a gente aí, cara, sejam todos super bem-vindos ao RPGizador, que esse lugar é todo de vocês. Júlio já falei, Heitor de Almeida já falei, sejam muito bem-vindos. Nós aqui temos um sisteminha de entrega de e-mails para avisar que estamos online. Eliane, Eliane, seja bem-vinda também. Bernardo, acho que eu falei teu nome já. Então, se vocês querem ser notificados toda vez, João VSS Calado, boa noite, cara. Se você quer ser notificado toda vez que o Perdido no Play entrar no ar, assina, considere assinar. Eu vou colocar aqui no chat, vou botar aqui, ó, exclamação, alerta. Considere assinar a nossa lista de notificação do que a gente manda o e-mail, só para quem quer receber e-mail toda vez que a gente entrar ao vivo. Se você baixou o nosso guia, eu vou colocar aqui também, guia, que é o guia prático, o pontapé inicial da aventura. Você vai receber materiais, quando tiver materiais para receber também, né? Materiais. Quando tiver evento exclusivo, que vai ter evento exclusivo, em breve teremos evento que só a galera que está nessas listas vão ter acesso, tá? Então, vocês vão ter acesso a evento exclusivo, ao material PDF, materiais que a gente for fazer, né? E promoções, sorteios, se a gente for fazer, promoção, desconto, for alguma editora quiser anunciar com a gente e tal, ó, dica aí para a editora aí, ó, paga nós. Vocês vão receber nesses e-mails por essa galera. E a galera da lista do Sempre Alertas, além dessas coisas todas, eles também vão ser notificados. Fala, Daniel, Oliver. Também vão ser notificados quando a gente entrar ao vivo. Por que a gente fez essa separação? Porque nem todo mundo quer ser importunado toda hora. Não é toda hora, vai. A gente tem 2 lives por semana, gente. 3, quando tem mesa. A gente tem um aventurando RPGizador e às vezes 1 ou 2 mesas na semana. Então não é toda hora, vai. Então assim, entramos ao vivo, que nem foi na mesa de Cthulhu agora, tivemos 100 e pico, a gente chegou a bater 200, se a gente for ver, 200 e tantas pessoas, se a gente for ver todo mundo que entrou e saiu, mas a gente teve pico no mesmo momento de 170, 180 pessoas assistindo a gente, Call of Cthulhu aqui no canal, foi uma mesa da hora, uma mesa de Braguinha que não compareceu, mas foi só a primeira sessão, ele não estava sentindo muito bem, Afonso 3D, André Gordillo, que participou do nosso último Aventurando. Se você não assistiu, já está no YouTube, a reprise está
fantabulástica, tá fantabulástica, aquele aventurando que ele explica como transformar o seu RPG em livro e um livro em RPG. Participou também a Atena Gamer e o Ramonzito, tá? Então, assim, se vocês querem ficar ligados na nossa o tempo todo, tá por dentro do que está rolando no PG no Play, não perder nada, os links estão aqui embaixo, tá? Eu até pedi para a galera do chat avisar qual o melhor horário para mandar. Alguns são avisados pelo Twitch, então por isso que muita gente também não assina e tudo bem, né? Porque acha que o Twitch avisa bem. Mas tem gente que reclama que o Twitch não avisa. Então, para essa galera, a gente manda um e-mailzinho, a gente dispara um e-mailzinho, ó, estamos ao vivo, vamos entrar ao vivo. Na verdade, eu mandei 5 horas da tarde. Eu não quis mandar com muito em cima, porque eu tenho medo de nem todo mundo ver, né? Então, você se inscreve lá, algumas pessoas já foram notificadas, o número de gente que baixou o material é muito maior do que o número de gente que pediu para assinar essa lista, mas, enfim. Dados esses avisos todos, já temos o primeiro episódio de Call of Cthulhu, esse episódio fantástico que eu estou falando, já está no YouTube a reprise, editado. Já temos aí esse Aventurando passado, que foi Aventurando com Gordirro. Esse episódio de hoje do RPGizador provavelmente vai ao ar depois do Aventurando de domingo agora. Então, se você está assistindo no YouTube, já rolou um outro Aventurando. Esse Aventurando que eu estou falando do Gordirro não é o Aventurando que passou. Que quando a gente está gravando é o Aventurando que ainda haverá. Louco, né? Viagem no tempo. Falando em viagem no tempo, mesa de texto de loop tá vindo, só digo isso. Só digo isso. E não é spoiler, porque quem acompanhou a primeira temporada sabe que rola coisas de temporais. Coisas do tempo. Coisas do tempo no Tales. Beleza? Aventura própria minha. Muito bom, muito bom. Galera, de novo me lembraram. O Rod me lembrou, agora o Gebori me lembrou do que o Rod lembrou. Essa mesa de Call of Cthulhu, ela tem sorteios para quem está ao vivo. Então, se você não compareceu na última live, como é que se fala? Cogite, considere comparecer na próxima live, porque arará sorteios. Para vocês terem uma ideia, no primeiro episódio, nós sorteamos 2 PDFs do livro do... Eu vou chamar de livro de jogador, porque eu não sei o nome exatamente. 2 PDFs do livro do jogador, acho que é livro do investigador, acho que é o nome. 2 PDFs de livro do Guardião. E um livro físico de horrores Lovecraftianos de não sei quem, que é o autor do Call of Cthulhu. Então, assim, 5 sorteios. 5. Eram 2 PDFs de uma coisa, 2 PDFs de outra parada e um livro físico. Então, assim, se tu não quer perder, compareça ao vivo. Que ao vivo é o poder, tá? É o poder. Galera, hoje nós vamos conversar sobre os bastidores da sua próxima campanha de RPG. Eu não anotei nada. Tudo que eu tenho para falar, eu botei nesse documentozinho, que está bem curtinho. E se eu tiver que acrescentar alguma coisa, vai ser aquele esquema, eu vou digitar. Márcio, por que você digita? Por que você escreve? Quem acompanha no Instagram sabe que de vez em quando eu coloco coisas no quadro. Eu apareço com quadro, eu gosto de botar coisa no quadro. Rabiscar, jogar coisa no papel, me organiza as ideias. Eu tenho uma pontinha de hiperatividade. Então, eu preciso ter esse tipo de... Preciso, tá? Eu preciso. E para me organizar, para me centrar, tá? Então, Giovanni F., que dia é o próximo Cthulhu? A gente depende de 6 agendas para poder te dizer isso. E por isso que é importante vocês assinarem a lista dos sempre alertas. Porque nessa lista vocês serão avisados quando tiver. Entendeu? Se vocês só baixarem o guia, que o pessoal está gostando bastante, o pessoal está falando super bem, vocês não serão avisados, porque nem todo mundo que baixou o guia quer ser avisado das lives. Pelas N razões que eu enumerei aqui, que eu falei aqui. Tá? Ó, o Rod falou que ganhou o livro físico. Livraço, Rod. Livraço. Livraço. Tá? Então, vamos lá. Vamos falar hoje sobre o escudo invisível do mestre. Bastidores da sua campanha de RPG.
De onde veio essa ideia? Essa ideia veio exatamente daquela imagem que eu postei no Instagram, do Homer, com a gordura toda presa aqui atrás e nas costas, ele todo magrinho na frente, a Marge olhando para ele, mas atrás, cheio de gordura, cheio de um monte de coisa que estava deixando ele fininho. E na hora veio a ideia, caramba, se os jogadores soubessem, se os aventureiros soubessem o que rola nos bastidores, né? Existem bastidores de tudo. Antes da gente começar, eu fiz uns bastidores do Stories, a galera até brincou. Ah, será que todo bastidor de blogueirinho é assim? Né? Das blogueirinhas são assim? Que eu errei 3 vezes os Stories, e aí eu fiz os Stories para valer, para chamar a galera para hoje aqui. E bastidor é isso. E o live é um negócio bacana, porque live mostra muita autenticidade, porque você sabe que não vai ter muito corte. Quando for para o YouTube, vai ter alguns cortes. Eu vou fazer certas coisas, certos cortes, eu faço certos ajustes. Agora, quando a gente trabalha a ideia de quer passar autenticidade e quer fazer com que a coisa seja mais fluida, a gente toma cuidado para não sair muito da linha e não errar tanto. E quando você erra, você brinca em cima. Só quando o erro muito grosseiro é que quando a coisa vai ao ar ou vai ser publicada num ambiente mais que distribua mais, você dá uma parada aqui, outra parada ali, né? E não é diferente com o RPG. A diferença do RPG é que os bastidores eles acontecem em 2 lugares. Para quem gosta da coisa, atrás do escudo. O meu escudo são as pranchetas. Eu uso muito prancheta. No meu RPG presencial, vou mostrar para vocês um negócio aqui. Bastidor que não é bastidor, foi o A. Vou mostrar um negócio para vocês aqui, rapidinho. Vocês estão vendo aqui? Ih, tá estourado, vocês não vão ver. Deixa eu tentar tirar a luz aqui para vocês poderem ver, tá? Essa aqui são as pranchetas dos meus jogadores. Eu deixo pendurado, tá? Aqui, ó, a prancheta deles aqui, tá bom? Eu deixo pendurado, deixa eu dar um aqui, ó. Vocês estão vendo aqui, ó? Tá? Aqui fica pendurado as pranchetas deles. E eles chegam para jogar, pegam a pranchetinha, é aqui no escritório que a gente joga, e aí a gente usa a prancheta. E eu tenho... Agora eu tenho que ajeitar a luz, tenho que ajeitar tudo agora. Espera aí. E eu tenho a minha própria prancheta. Então, eu não uso escudo. O meu escudo... Para cá. O meu escudo é a prancheta. Eu uso prancheta. Em evento, uso prancheta. Em casa, prancheta. Prancheta. Mas não deixa de ser um escudo. De certa forma, um escudo. Estou escondendo o jogo deles ali na hora. Aquilo ali são bastidores rolando ali no momento. É como se fosse uma coxinha de um teatro. Quando você... Estou mestrando D&D, NZR. Então, é a coxinha do teatro. Você está rolando a peça ali, mas tem um bastidor rolando ali no fundo, tem os contra-regras correndo atrás. E o mestre é o contra-regra, ele é o cenógrafo, ele é o cara que vai fazendo as coisas ali. E você está fazendo ali na frente. Salve, Nick Xarope! Excelente, Nick. Então, assim, bloco de notas. O problema do bloco de notas é que você tem que estar ali com o computador o tempo todo digitando. Eu não gosto muito. Eu uso o computador na minha mesa presencial para o seguinte. A gente joga numa mesa em que fica um monitor numa das cabeceiras e eu na outra. E os meus jogadores na lateral da mesa. Esse monitor está ligado no cabo HDMI no meu monitor. Então, eu faço a música rolando no ambiente e também a imagem rolando na tela. Quando eu quero mostrar um handout. Handout, para quem não sabe, é a imagem de alguma coisa que eu quero mostrar. Geralmente de uma cena, de um personagem, coisa do tipo. Então, eu mostro ali. Então, meu computador só serve para isso, para música e para handout. Tá? Se eu quiser jogar uma narração que eu tenha feito separado, lida, eu boto. Quiser mostrar uma carta que eu tratei no Photoshop para parecer envelhecida, eu mostro. Então, é aquele presencial que tem aqueles recursos que eu gosto de usar no Roll20, que eu gosto de usar por aqui. Então, é para dar aquele clima, saca? Que eu gosto de fazer esse tipo de
de situação. Então, se eu ficar recorrendo muito ao computador para ver uma regra de jogo, para ver uma regra do RPG, eu travo, tá? Então, eu geralmente imprimo essas regras. Vamos lá, vamos ao que interessa. Eu vou falar dos procedimentos que eu uso daqui a pouco. Tanto que eu não coloquei isso aqui nas minhas notas. Vamos falar aqui. Primeira coisa que a gente tem que falar é das objeções que me levaram também a tratar desse assunto. Sentiram que o navio zarpou? O navio zarpou, agora a gente embalou, hein? Agora a gente vai. Vamos embora que agora a gente vai. As objeções são as seguintes. Eu ouço muita gente falando assim, tudo é muito centrado no mestre. Eu não gosto de RPG porque... Muitas dessas objeções eu peguei em grupo de board game, sabiam disso? Muita gente que joga board game teve uma experiência ruim de RPG ou então não conseguem jogar RPG e foram para o board game. Não há nada de errado nisso, mas é um ambiente bom para você coletar essas opiniões que a gente pode tentar refutar. E são fáceis até de refutar. Tá? Por exemplo, tudo é muito centrado no mestre. Outra coisa que pessoas falam muito é... As regras não estão claras. Fala, Briana, seja bem-vinda. As regras não estão claras. Isso aqui, esse negócio de regras não estão claras, parece que saiu da boca de um cara que nunca jogou RPG, aí jogou uma vez, não gostou, se desiludiu e parou de jogar. Por quê? Porque está com muita cara de mesa em que o mestre pirou o cabeção, quis fazer as coisas do jeito que ele queria, quis impor, quis contar a história dele, do mundo dele. E... bicho, não é assim. Aconteceu um negócio interessante, esse jogo de D&D que eu mestro aqui, é para minha mesa que eu tenho presencial de amadores. De amadores não, né? Amadores meio de novatos. Minha esposa faz parte desse grupo. E ela tentou mestrar um negócio que não podia mestrar. Com D&D não rola esse tipo de mecânica. Eu cheguei lá e a floresta era acalentadora e bonita. E as pessoas estavam festejando. Eu falei, não tem nada disso. É um jogo, deixa eu jogar. Eu falei, não, porque a regra do jogo não é essa. Eu, com todo amor do mundo, eu expliquei para ela, não, a regra do jogo não é essa. E se fosse qualquer um, não é porque minha esposa não, se fosse qualquer um, eu teria falado com essa paciência. E quando a gente vai mestrar para novatos, a gente tem que se revestir de muito mais paciência, sabe? De muito amor na hora de mestrar para essa galera, porque a gente quer eles no hobby. Então, eu falei para eles, não é, para esse jogo, talvez em outro jogo a gente vai ter esse tipo de coisa, tá bom? Mas para esse jogo a gente não vai ter. Então, você se atém ao seu personagem. E que isso nunca mais se repita, brincadeira. Então, assim, essa colocação de que as regras não estão claras dá a impressão que é alguém que não tem muita... acha que é uma coisa solta demais e que esse coisa solta demais, o único ponto amarrado é no mestre. E não é bem assim. O RPG tem várias pontas amarradas. E ele precisa estar amarrado. Ele se amarra também no mestre, ele se amarra no contrato social da mesa, ele se amarra na expectativa que cada um está tendo, que também faz parte um pouquinho do contrato social, se amarra principalmente nas regras do jogo. Você pegou um sistema, você pegou um livro e botou na mesa para jogar. E o mestre, ele é o guardião daquelas regras, ele é o zelador de que aquelas regras vão ser respeitadas. Não é tudo centrado no mestre. As regras não são tão claras. Não se tem certeza do que se pode ou não fazer. Essas coisas parecem coisas de quem nunca jogou RPG, aí foi jogar, não teve uma experiência muito boa e zap, deu ruim. Tá? Então, a gente vai tentar resolver isso aqui falando da questão do preparo, de como você se prepara para que você seja um representante investido de autoridade dado pelas regras do jogo que você resolveu escolher. Ou se você resolver fazer um jogo mesmo freestyle, tudo bem, mas vai ter um combinado, porque o RPG ele é amarrado por essas coisas que a gente enumerou antes do pique de luz que deu aqui, do pique de vamos falar que é pique de luz, pessoal? Para quem vai assistir no YouTube, aí não fica tão feio. Só o pessoal que assistiu ao vivo vai saber que o bisonho aqui que encostou no computador, ele reiniciou sozinho. Beleza? Então, beleza. Vamos falar que foi pico de luz, tá? Vamos falar que foi pico de luz. Então, isso vai do mestre não explicar as coisas também, né, Márcio? Exatamente. O combinado, ele não sai caro. Quando você vai fazer uma rolagem,
a gente explica antes, olha só, essa rolagem vai acontecer isso, isso, se você falhar, vai acontecer isso, isso, se der certo. Se tiver mais de um tipo de resultado, tipo fail forward, assim, você falhou, mas você continua, você avisa antes, ó, pode acontecer isso, 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 então você sempre avisa. Então, isso é uma micro preparação. Vamos falar hoje mais da macro, tá? Então, temos essas questões aqui que são facilmente serem refutadas. Então, o que a gente precisa, o que a gente vai ter, falando muito aqui, é o conflito entre o estilo livre e o 100% amarrado. Tá? Tá amarrado! Então, 100% amarrado e o estilo livre. O estilo livre, que é mais meu estilo? Meu estilo é livre, meu amigo. O estilo é livre. Só não vou encostar nessa mesa que eu estou com medo agora. O estilo livre, ele parte... A gente tem que ter algumas preocupações para que o estilo livre não vire marmelada, porque se tem regra, ela precisa ser cumprida, ela precisa ser obedecida, ela precisa ser tratada, ela precisa ser levada à verossimilhança. Então, aconteceu tal coisa, o que a regra diz se acontecer essa coisa? É isso aqui, essa coisa. Aqui. E se você, é o que eu vivo falando, o RPG ele é um processo contínuo de negociação entre o mestre e o jogador. Você está negociando, ó, saiu isso no dado. O que a gente pode fazer para ficar melhor aqui para o jogo? O que a gente pode fazer para ficar melhor para a narrativa? Pô, essa rolagem aqui saiu muito ruim, não vai ter muito o que fazer, cara. Tu vai tomar piau, tu vai morrer, tu vai perder um braço, tu vai perder esse aliado, tu vai... Entendeu? Vai acontecer alguma coisa, não tem jeito. Ah, não, essa rolagem aqui dá para dar essa contornada, dá para você dar... Tirar... Isso aí é o estilo livre. É aquele estilo que você... dá aquela trabalhada. Detesto esse negócio de jeitinho carioca, cara. Jeitinho brasileiro, estilo malandro. Odeio essa bodega, ô Rod. Odeio, mas somos amigos ainda, tá? Fica tranquilo. A gente também tem que tomar cuidado para que o 100% amarradinho não vire roteiro para o jogo que não tem roteiro, um jogo que não tem roteiro. Então, a gente tem que tomar cuidado para esse 100% amarrado não virar roteiro de uma história. E mesmo que você faça um roteiro para um jogo sem roteiro, isso é uma coisa que eu gosto de falar, existe um roteiro para um jogo sem roteiro. Tá? Que é o que a gente tem trabalhado esses dias todos no Perdidos no Play, nesse mês, nesses 2 meses que a gente está trabalhando, quase 2 meses que a gente está trabalhando direto nesse novo enfoque de ajudar você a mestrar, a jogar, enfim. Que é você fazer um roteiro sem roteiro, é um roteiro sem roteirizar, é um roteiro sem pensar que é uma história tipo de um livro, de uma série ou de um filme. Mesmo que seja assim, você também tomar cuidado para que não fique pesado para o mestre, não fique cansativo para ele. Por exemplo, eu não tenho tanta habilidade assim com D&D. Eu mestro D&D, mas eu não tenho tanta. Então, às vezes, eu me canso, principalmente nos momentos de combate. Eu acho muito exaustivo, muito cansativo, sabe? Então, a gente vai trabalhando essas coisas. A gente precisa trabalhar isso que a gente vai fazer agora, hoje, para tomar cuidado em não virar marmelada e não virar um desgaste ou uma história roteirizada. Não é o que a gente quer, tá bom? Então, como é que a gente faz? Eu botei alguns tópicos aqui, que são, na verdade, os tópicos que eu coloquei lá no Instagram, naquela figurinha. Então, vamos trabalhar ela. O que eu escrevi lá no Instagram? Eu coloquei que você, como mestre, não precisa dizer aos seus jogadores coisas como: se vocês tivessem escolhido ou feito aquilo antes, vixi, ou vocês não perdem por esperar, né? Vixe, do passado, se você tivesse feito aquilo, vocês teriam se dado mal. Ou, isso, vocês não perdem por esperar, aguarda a próxima sessão, vocês vão ver só. Ah, isso, aquilo. Não precisa disso, tá? E esse tipo de coisa, esse tipo de comentário não vai gerar o quê? Não vai gerar expectativa e nem vai gerar tensão. Quase que eu escrevi tesão. Não vai gerar tensão no jogo. Então, assim, cuidado com pedra cantada. Eu ia falar para virar narrador, porque narrador todo mundo é, né? Mas cuidado para não virar pedra cantada, sabe? Ficar cantando pedra para jogador. Não faz isso. Cuidado. Existe uma vantagem em World of Darkness, né, em Mundo das Trevas Storytelling, que é bom senso, se chama bom senso. Geralmente, quem é iniciante é bom comprar essa qualidade porque
ele meio que valida o mestre fazer esse tipo de coisa. Ele fala assim, se eu fosse você, não iria por ali, podia acontecer tal coisa. Mas é diferente. É diferente. Você pode ir além do que está dizendo nessa qualidade. E se for um jogo que não tem essa qualidade, fazer isso é caidíssimo. Porque sabe o que não é assim? A vida. A vida não é assim. Você escolheu casar com A e não casar com B, você nunca vai saber como é que foi ter casado com B. Você escolheu trabalhar na profissão A ou em vez da profissão B, tu nunca vai saber como é que foi trabalhar na profissão B. Vou fazer o inverso para o B não ficar enciumado. Você escolheu jogar o jogo, começar a jogar pelo jogo B e não começar a jogar pelo jogo A, e aí quebrou a cara, tu não sabe se vai ter rolado aquilo ali. Rolou um negócio interessante na minha mesa de novatos, que eu dei 2 opções, e isso a gente vai falar disso aqui daqui a pouquinho. Eu acho até bacana começar já a falar, porque eu acho que tem a ver, tá? Que vocês devem estar vendo aqui na pontinha, tem vezes que você muda de ideia ao criar algo totalmente novo ao longo do jogo. Então, vou dar a introduzida nesse próximo tópico falando disso. Eles estavam numa dungeon reversa, que é aquela dungeon que você entra na dungeon e você quer sair da dungeon. Não, você apareceu na dungeon, você não sabe como. Lembra um tipo de jogo que eu fiz um tempo no Perdido no Play? E aí você bota eles ali, eles têm que sair da parada. E o que acontece? Esses jogadores, uma das jogadoras que é bem novata também, eu dei uma disposição de corredor para a esquerda e para a direita, subindo e descendo. Se fosse só para a esquerda e para a direita, ia ser meio vazio. Mas como eles estavam dentro de uma dungeon, eu queria ver qual era a percepção que eles tinham. Se eles estavam num subsolo, se eles estavam alto, se eles acham que a saída é um conceito de descer, se a saída é um conceito de subir. Então, eu provoquei eles dizendo que a esquerda desce e a direita sobe. Isso, só. Aí parece que eu vou usar o urso quântico, né? O que é o urso quântico? Você tem 2 caminhos. O cara escolhe, vou para a esquerda. Você planejou um urso. Não interessa eles escolher esquerda ou direita, você vai colocar o urso, né? Parece um pouco isso, né? E é isso que eu quero falar para você. Tem a ver com o próximo tópico, tem a ver com outro que a gente também vai tratar, que é você tomar cuidado com isso, você fazer acordos com você mesmo, mas a gente vai falar sobre isso. E eu tinha feito um baita acordo comigo mesmo, eu fiz um mapa. E nesse mapa tinha o que cada coisa iria para tal lugar, ia para tal lugar, ia fazer coisa. Então, eu fiz um foreshadowing muito de leve. Não era um foreshadowing, era só uma questão de rastrear conceito, de alto e baixo. E para saber qual era o que eles iam escolher. Não tinha nada que pesasse na escolha deles naquele momento. Somente que um caminho levava para o alto, outro para baixo. E aí eles subiram e se depararam com uma aranha gigante. Era jogadores de nível 1 e pior, personagens de nível 1 com jogadores que nunca jogaram RPG. E quando eles quase morreram para a aranha, eles quase morreram para a aranha gigante, desafio 1/4. Uma das jogadoras falou assim, eu falei que a gente devia ter ido para o outro caminho. E eu fiquei quieto. Esse é o tipo de comentário que no jogo você não deve fazer, mas depois do jogo você pode fazer, depois que passar, esse sim dá. Você fala assim, Lu, eu gostaria de saber, Lu é o nome da amiga que estava lá, por que você acha que você deveria ter ido para o outro lado e não para esse? Você não deu embasamento de nada. Por que você apontou o dedo para os outros e falou assim, a gente deveria ter ido para o outro lado? Então, o bonito do RPG é que, às vezes, ele transparece, ele passa a personalidade das pessoas. A personalidade das pessoas não passam com furtividade, meu amigo. Elas são percebidas. Fácil. Então, na mesma hora ali, eu percebi que ela era o tipo de pessoa que é dessas que, quando acontece alguma coisa, ela aponta o dedo para o outro e fala, mesmo sem ter noção nenhuma do que vai acontecer. Mesmo sem ter noção nenhuma do que se tivesse feito a escolha teria sido melhor ou pior. Ela vai falar, viu, a gente devia ter ido para o outro lado. Então, o RPG tem dessas coisas, a gente descobre isso a respeito das pessoas. E você tem que tomar cuidado com essa coisa de que essa aranha iria aparecer independente se fosse para o outro lado. Não ia. Eu anotei, eu fiz essa promessa para mim mesmo, eu fiz essa construção para mim mesmo, a gente vai falar um pouquinho mais sobre isso. Então, tem vezes que você vai mudar de ideia ou criar algo totalmente novo ao longo do jogo. E se isso não for algo injusto, incoerente ou descaradamente conveniente para o seu ego inflado de mestre escritor, que é o tipo de mestre que a gente tem que tomar cuidado de se tornar, você pode fazer sem culpa.
Então, eu vou fazer uma coisa que não vai inflar o meu ego de mestre escritor. Eu fiz isso porque eu quero que eles terminem dessa forma. Ou, não é injusto, estou querendo matar aquele cara, eu quero matar ele, eu vou matar ele, eu vou botar aquele urso em qualquer lugar. Aquele urso coruja vai aparecer em qualquer lugar. Ou o bugurso vai aparecer em qualquer lugar. Ou simplesmente um urso vai aparecer em qualquer lugar. Eu vou botar. Botei. E que se dane o caminho que ele colocou. Se também não for incoerente, por estão numa dungeon, tá, um lado para o outro, aí não faz muito sentido. Fantasia medieval, tudo faz sentido, né? Mas você do nada aparece uma planície. Dá para fazer? Dá. Dá, né? Tem tão incoerente assim, mas vocês entenderam o que eu quis dizer. Se não tivesse essas incoerências, se não tivesse essas injustiças, se não tivesse essa inflada de ego, mete bronca, muda, mas não muda como o urso quântico. Muda. Vou dar um exemplo prático que aconteceu. Onde? Adivinhem? Na mesa de mago do PNP. Eu preciso mestrar mais coisas correndo. Na mesa de mago de RPG. Eu não planejei que a mesa ia durar tanto tempo. Eu não sabia que aquela mesa ia durar anos. Eu achei que ia durar 11 episódios, sem brincadeira. Uns 11, 12 episódios no máximo. Durou 4 anos, 30 e tantos episódios, o triplo. Tá? E eu tive que colocar coisas, eu tive que inserir coisas, né? Eu tive que inserir coisas ali. Por exemplo, a vovó Muzembe, ela apareceu. Eu não contava que o Chaz ia entrar, eu não contava que o Pug ia sair, eu não contava que essas coisas acontecessem. Então, o mestre ele faz retcons, sim. O mestre ele faz desvio de rotas, de caminho, sim. Ele leva, às vezes, o jogador para um lugar onde ele quer, sim, vamos ser demagogo. O que a gente não pode é forçá-los a isso. Nós temos que convidá-los a isso. Qual dica que eu dou para você fazer esse tipo de coisa? Você pode fazer um benefício que vai se transformando em prejuízo com o passar do tempo. Como assim? Vamos supor. Eu quero que os jogadores, os personagens dos jogadores, vão para uma mina. Tá? Eu coloco de início um desejo pelos tesouros que possam haver naquela mina, que possam existir, possam existir naquela mina, tá? Aí eles vão protelando, tem tesouro, vão protelando. Aí, com o passar do tempo, eles começam a descobrir que alguém entrou lá e trouxe tesouros lá de dentro. Mas que eles, de alguma forma, sabem que não foi todo o tesouro foi tirado lá de dentro. E esse outro grupo pretende voltar numa expedição. Então, você vê, eles começam a perder volume. O interesse, o tesouro começa a ficar... Cara, a gente precisa correr, senão a gente vai perder tudo que a gente poderia ganhar daquele lugar. Aí, isso vai deteriorando até virar uma emergência. Agora tem pessoas presas na mina. Vocês demoraram tanto para entrarem na mina e abstrair dali alguma coisa boa, que agora tem uma emergência na mina. E se não acontecer, vai dar ruim. Então, no começo, eu vou dando mel, o mel vai diminuindo, até virar fel se eles não entrarem na mina. E se tirar a agência do jogador? Não, porque eles podem arcar com a consequência de não quererem aquilo, tomarem o fel e não irem para a mina. Então, não é tirar a agência do jogador. Não é tirar o que os jogadores... Entendeu? O que os jogadores querem para os seus personagens. Rod Komuth, meu caro, é apaixonante escrever, mas é tanta coisa para pensar. Às vezes você medo de quebrar sua mesa. Quebrar a mesa, como faz isso? É uma frase interessante. Quebrar a mesa. O que é quebrar a mesa? Quebrar a mesa é aquele medo de que você fez um... Na verdade, Briana, o que você pensa quando você fala quebrar a mesa? Qual é o sentimento? Vamos pensar como sentimento. Qual é o sentimento que você tem quando você fala de quebrar a mesa? Foi que nem eu fiz aqui, que eu bati na mesa e caiu tudo. O que você pensa? Você pensa em estragar a experiência para os jogadores, incluindo você. E a tua experiência como jogador é a expectativa de fazer com que aquele jogo seja uma história épica. No final, é isso que todo mestre quer.
O mestre que ele está sintonizando, o mestre que não é aquele cara, pelo amor de Deus, aquele cara que está querendo matar jogador, que não faz sentido nenhum isso. Mas aquele mestre razoável é o mestre com mínimo de razoabilidade, é aquele cara que, quando bota um desafio, ele torce para o jogador, para eles não morrerem, de certa forma, mas para que aquele desafio, no mínimo, seja ufa, passamos, porque ele não quer que seja um desafio desinteressante. Tu imagina se a gente está vendo um filme e o mocinho vence todo mundo assim, ó. A não ser que seja a proposta da parada. E esse é o próprio conflito do jogo. Né? Tipo One Punch Man, que o cara mata todo mundo e está entediado porque ele vence todo mundo assim. Né? Mas aí a própria regra do mundo vai sendo subvertida, vai sendo quebrada, ele começa a encontrar outras pessoas e tal. Então, assim, quebrar o jogo é deixar a história maçante. Quebrar o jogo é, sei lá, quebra, entende? Entendo. Quebrar o jogo é fazer aquele jogo que o pessoal agora começa a ir forçado para jogar. Nossa, lá vamos nós jogar aquele jogo, não estou no hype para jogar aquilo. E aí nessa hora é melhor parar, nessa hora é melhor acabar. Então quebrar o jogo, quebrar a mesa, seria você implementar alguma coisa que você acha que talvez não vai dar certo, aí não dá e tal. Beleza. Será que isso vem da preparação? Será que isso é esse bastidor on the fly, esse bastidor, essa coxinha de teatro que está ali na cara dos jogadores e eles não estão vendo? A gente começou a falar sobre isso. Será que é? Né? Eu vou dar um exemplo de que quebrou mesa e não foi do mestre. Mais uma vez, mais um RPGizador, a gente falando de que tudo bota na conta do mestre. Eu fiz um personagem que ele falava assim, com muita preguiça. Eu tô com preguiça. Eu falava bem devagar. Eu quebrei o jogo. Eu pedi desculpa para meu amigo porque eu impregnei o resto da mesa com desânimo. Eu falando assim, jogando preguiça e coisa e tal, o pessoal ficou desanimado. Eu virei uma âncora para a mesa. Eu quebrei a mesa. E isso não tem nada a ver com o mestre, o que aconteceu. Entendeu? Então, vamos se atentar para isso, ok? Vamos para o segundo tópico aqui, a gente já falou, mestre escritor, você pode fazer, tomar cuidado, ficar comentando isso com os players. Depois, combine coisas com você mesmo, a gente falou sobre isso, combinar coisas com você mesmo. Espere o momento certo e avise os seus jogadores de que você está fazendo algum registro desses acordos que você faz com você próprio. Vou explicar. Se a condição acordada ocorrer, cumpra. E para não parecer que você mudou de ideia por pura conveniência, como dito lá em cima, mostre o registro que você fez assim que o fato aconteceu. O fato aconteceu. Gente, Mutant. Sempre falo de mago, sempre falo de Mutant, é o bingo do março. Tá? Tem a carteirinha do bingo do março, vai riscando aí agora Mutant. Falei de mago, agora estou falando de Mutant, falei da minha mesa de novatos, tem um bingo do março. Na minha mesa de Mutant, que eu mestrava aqui em casa, que eu mestrei também anos aqui em casa, eu tinha um baralhozinho de encontro, e muitos jogos têm esse baralho de encontro aleatório. Eu gosto muito disso, melhor do que rolar numa tabela com dado. Por que é melhor do que rolar com uma tabela com dado? Porque quando eu tiro a carta, eu guardo a carta. O dado eu rolei, às vezes eu rolei escondido, que é uma coisa que eu abomino, o pessoal não fica naquela, né? E aí? O que tirou? Não sabe, eu posso ter inventado. Se eu rolo na frente, eles vão saber. Agora, se eu puxo uma carta de encontro e guardo ela, quando o encontro acontecer, eu mostro. Se a carta tem informações da criatura ou da armadilha, ou o que quer que seja, eu mostro só parcialmente assim, o nome. O tampo, mostro só parcialmente. Se algum jogador rolou para o personagem um conhecimento de história, de biologia, de natureza, de conhecer a zona, que como é chamado no mutante, enfim, qualquer coisa, e descobre que criatura é aquela, que ameaça aquela, eu mostro a carta toda. Essa aqui, ó, a dificuldade dela é essa, os atributos são esses, está aqui, ó. Eu faço assim. Isso passa uma certa credibilidade. Porque o jogador vai pensar assim, caraca, o Márcio está tirando carta na louca. O que ele está puxando, a gente está encontrando.
E mesmo que seja feito como eu faço, que eu não puxo uma carta só, eu puxo 3. Por que eu puxo 3? Às vezes os caras estão no subterrâneo, e aí vem uma carta lá, peixe da podridão. E não tem, eles estão num deserto árido, não tem água. Aí eu não vou, eu das 3 eu escolho uma, eu vou usar as 3 naquele dia, sabe? Eu vou usando, vou puxando. Mas eu puxo em momento certo. Então, para esse momento aqui, eu não vou puxar esse peixe, eu vou puxar a outra. Saca? Então, assim eu vou fazendo. Mesmo assim, os jogadores sabem. Mesmo que eu tenha uma parte minha ali, é uma coisa discricionária minha. Mas, velho, puxar 3 cartas de um baralho de 60, 70 cartas, que eu tenho um baralho de 70 cartas só de encontro de mutantes, ano 0. Velho, não deixa de ser louco. Uma vez eu tirei 3 cartas que as 3 eram insanas e eu não substituí. As pessoas têm que entender, isso é muito interessante, que na mesa novata aconteceu isso, as pessoas têm que entender que você não é obrigado a lutar com tudo quanto é desafio, se enfrentar tudo quanto é desafio. E o novato perguntou, não sou não? Na minha mesa novatos perguntaram, não sou obrigado não? E você tem que deixar isso claro, e eu pequei, não deixei isso claro no começo. Às vezes é muito óbvio para a gente, mas para o novato não é. Um dia eu vou fazer com vocês aqui um conteúdo de como mestrar para novato. Só para gente que nunca jogou RPG. Que tem um monte de coisa que tem que ser observada, mas muita coisa que tem que ser observada, muita. Uma coisa rápida aqui para falar para vocês que eu descobri é não evitar de botar muito nome complicado. A menina lá que eu falei dos caminhos de esquerda e direita, ela não chama Aracocra de Aracocra, ela chama de Araponga. E ponto. Araponga. E eu vou me doer? Eu vou me doer por causa disso? Não vou me doer por causa disso. Não vou me doer por causa disso. Não vou. Estava conversando com um amigo muito querido hoje, no Instagram. Muito querido, mestre das antigas, que siga o canal dele. Ele é excelente. Ele é excelente. E ele estava falando sobre essa questão eu fiz uma postagem sobre terror, de você não ligar se teus jogadores estão levando na brincadeira. É difícil, eu sei que é difícil. E eu quero fazer também um outro conteúdo para falar sobre isso, ambientação, sobre envolvimento, sobre o contrato social de você comprar a ideia. Mas, velho, se você entrar na pilha e ficar brigando com os teus jogadores, você tem que entrar, você tem que sentir medo, você tem que sentir isso, aquilo, outro, você tem que comprar que o negócio é tenso, fica artificial. Fica artificial. É o que eu acredito, não tem nada de errado ele discordar de mim. Como também não estou errado. É o que eu acho. O que eu acho é que fica artificial. O que eu acho que o certo é deixar rolar. O que eu acho é que a gente tem que sim ter consciência de que o RPG é um jogo espetacular, é um jogo que mexe com a timidez, ele ajuda na timidez, ajuda no combate da depressão. Descobri outro dia que ele ajuda, que eu estava confabulando, né, pensando a respeito, que ele ajuda até a você trabalhar a tua humildade. Louco isso, né? Outro dia eu vou ter a oportunidade de falar isso com vocês. A gente tem que ter consciência de que o RPG é esse jogo acima da média. Mas a gente, ao mesmo tempo, não pode esquecer que é só um jogo. Desculpa se é doído ouvir isso, mas é só um jogo. É o melhor jogo do mundo, eu acredito. Mas ainda é um jogo. E como um jogo, eu sei que o suprassumo, o estado da arte do RPG, é você sublimar a diversão. Eu sei disso. Mas para quem está começando, para quem tem ideias mais simplórias a respeito de um jogo, é só diversão. E você tem que estar disposto a aceitar que aquela pessoa que se assentou à sua mesa, ela quer só se divertir. Ah, não, mas o jogo ele passa uma nuance de depressão com toques de subjetividade e questionamento sobre o existencialismo. Tá, bacana. Isso aí é um outro nível. É a galera que é o sommelier, é a galera que é o cervejeiro. A galera que você chamou, que nunca jogou, só quer sentar na mesa e provar uma escolzinha. Só quer tomar uma braminha. E isso que a gente tem que ter, às vezes, na nossa mente, de que a gente tem que estar preparado para essa brama. A gente está preparado para essa escolzinha. O RPG é um jogo acima da média, sim, mas ele é um jogo que pode ser jogado em vários níveis.
Ele é um jogo que pode ser jogado em vários e vários níveis. E você, se você quer jogar no nível alto, esteja sujeito a pagar o preço do nível alto, que é achar pouca gente para jogar. Ponto! Isso, cara, não tem jeito. Pouca gente. Velho, pouca gente é engajada na minha mesa presencial, nem todo mundo. Só eu faço conteúdo de RPG. 2, isso quando o Dieguinho não vinha jogar com a gente, mas só eu faço. 2, assistem de vez em quando. E não para ver vídeo de YouTube, de streaming, assistindo os outros jogando. Não assiste. E é isso, velho. É essa porcentagem. É essa porcentagem. Você quer jogar RPG? Aprenda a jogar em todos os níveis. Aprenda a jogar com quem está começando, aprenda a jogar com quem está avançado, aprenda a respeitar o cara que quer entrar no mundinho e aprenda a respeitar o cara que vai fazer piada em jogo de Cthulhu. Não tem jeito. Não tem jeito. Agora, quer discordar de mim? À vontade, você não está errado em discordar de mim. Você tem sua opinião, seja feliz, não tem nada de errado com isso. Agora, eu sou muito convicto daquilo que eu acredito. E o que eu acredito é isso. O que eu acredito é que está sendo bom, está sendo divertido. A galera é diversão. Está sendo divertido? O cara está gostando? Agora, eu não estou aqui falando de diversão para justificar você jogar alguma coisa que não seja RPG. Não é disso que eu estou falando. Eu não estou aqui falando para você sentar numa mesa e o cara começa a se monopolizar, começa a contar uma história, e os jogadores estão embarcando no cara, o cara controla os personagens dos jogadores, o cara começa a falar o que os jogadores estão sentindo, os personagens dos jogadores estão sentindo, começa a levar eles para um lugar, começa a cantar um monte de cutscene de coisa que os personagens não estão presentes, começa a falar, bicho, me desculpa, isso não é RPG. Jogador não ter agência sobre o próprio personagem não é RPG. Aí eu acho que a diversão aí não se justifica enquanto RPG. Se justifica se você quiser se divertir, mas não chama isso de RPG. Agora, se você está seguindo a regra tudo direitinho, está jogando tudo direitinho, a galera tem uma levada que não é esse estado da arte do você ter esses toques rebuscados, tá? Eu tô falando de um monte de coisas aqui que parece que está fugindo do tema, mas não está. Márcio, o que é o escudo invisível do mestre? O escudo invisível do mestre é composto por isso. Eu vou anotar aqui. O escudo invisível do mestre é composto pelas demandas de cada jogador. A gente vai falar das demandas já. Deixa eu botar aqui uma letra maior. Pelas demandas. Ele é feito pelas... Olha que bacana. Ele é feito pelas demandas de cada jogador. Ele é feito pela expectativa do mestre. O escudo invisível. Isso que está no teu escudo invisível. O que é o escudo invisível? Todo mestre tem esse escudo invisível. Até os mestres que não usam escudo, como é o meu caso. Ou que usa escudo, mas na verdade ele é uma prancheta. Também tem lá. São as demandas, são as expectativas do mestre. São os improvisos. Tá? Isso tudo monta o escudo invisível do mestre. Tá? E aí, você tem, dentro das demandas... Eu não comentei isso ainda em lugar nenhum, só no Instagram, vou comentar aqui pela primeira vez, que são os 3Ds, as demandas do RPG. E aí você vai falar assim, demanda, diversão. Não, diversão não é uma demanda. Por mais que para o novato, ele quer se divertir, mas na verdade, quando ele começa a entender o que é RPG, ele vai buscar 3 coisas. Quando ele entra na expectativa de jogar um jogo que é narrativo, de narrativa compartilhada, e que também surge da aleatoriedade dos dados, ele vai vir procurar 3 coisas. Uma, que é inerente a qualquer jogo, desafio. O cara que joga xadrez, ele também quer ser desafiado. Qualquer um que joga qualquer coisa é desafio. O calor do momento, então, desafio. Eu falei isso, todo mestre tem escudo invisível, mas ninguém vê. Eu falei isso, Rod.
Grilo, cara, eu tô demais. Segunda coisa é descoberta. Todos esses 3 elementos, eles se entremelam, tá? Mas a descoberta é aquela coisa de você criar, e aí quando você cria, você descobre, porque aí você descobre, você cria. Você pegou aquela taverna e o mestre pergunta qual é o nome da taverna, o jogador ele cria o nome. A partir daquele momento ele começa a dar mais importância para aquela taverna, o mestre começa a achar aquilo interessante e bota o taverneiro com um pouco mais de peso na história. Aí acontece alguma coisa e tem uma ideia, pô, vou matar esse taverneiro. Aí o taverneiro morre. Aí eles vão ter que investigar, já virou uma side quest. Essas coisas, elas são saudáveis e naturais no RPG. Isso não é uma coisa que é criada para inflar ego, para serem justas ou para não serem coerentes. São coisas que todo mundo faz, tá? E a terceira coisa é a dinâmica. O que é a dinâmica? É essa coisa do vai você aí agora, vai você, não, é isso. Pô, pega a pizza aí, pô, me passa o refrigerante, rola o dado. Não, caraca, 20. Caramba, faz a ficha, preenche a ficha. Pô, fulano, esqueceu a ficha. Ah, cara, eu não tô afim de jogar essa parada aí hoje não, e tal. Mas vamos jogar um one shot? Aí tu sentir que o cara não tá afim de jogar. Você pegar a miniatura, montar o grid. Isso são coisas que fazem parte da dinâmica do RPG. Então, o cara, quando joga RPG, ele está atrás do desafio, que todo jogo é inerente ter, ele está atrás da descoberta e está atrás da dinâmica. Essas coisas estão no escudo invisível do mestre. Ele vai puxando desse escudo invisível, dessa caixa invisível, e vai colocando no jogo. Porque antes de você colocar no jogo, você pensa nela antes. Você tem uma ideia antes. Você fala, isso aqui não vai dar. Você começa a perguntar para si mesmo, isso aqui vai dar certo, como é que eu encaixo isso? Como é que eu vou encaixar essa parada aqui agora? E tal. Você está esperando uma deixa. Aí você começa a ter uma preparação. Atrás do escudo invisível, você já está colocando as coisas. Eu vou colocar essa parada aqui agora, eu acho que vai dar. Eu acho que dá. Aí tu põe. E aí tu vai ver no que vai dar. É assim que funciona. Tá? Que você fazia os jogadores lembrarem, o Rod colocou, da sessão anterior através de um sonho. Era algo assim, né? Eu fazia isso, às vezes colocava um sonho, às vezes eu fazia um jogo diferente. Ó, quem lembrar das coisas vai ganhar tanto ponto de XP, entendeu? Eu fazia esse tipo de coisa. Isso é uma dinâmica também, tá? E online também tem suas dinâmicas, tá, Briana? Também tem. E a parte da dinâmica, quem não gosta, olha, é uma das partes mais apaixonantes, porque ela é muito o retrato do RPG. Se a gente fosse transformar as demandas num documento de identidade, a dinâmica ela é o retrato do documento. A descoberta, ela seria, sei lá, a impressão digital, que você tem que ser, para você poder saber de quem é aquela impressão digital, tu vai ter que investigar, tu vai ter que ir a fundo, tu vai ter que ver. E o desafio seria uma coisa mais estrutural, é uma coisa que é inerente ao documento, que é o fato dele ser, propriamente dito, um documento, ser papel, né? Ser paper, que nem o pessoal fala lá fora em inglês. Então, assim, o desafio é o que faz dele ser jogo, a descoberta é o que dá profundidade e a dinâmica é o retrato da coisa, é o que faz ele ser diferente de todo o resto, é o que faz um documento de identidade ser diferente de um outro documento de identidade. Entendeu? De longe você pega, tem uma identidade ali, tem um documento. Esse é o desafio. E de longe você vê, é um jogo ali, eles estão jogando um jogo. De longe eles estão vendo que é um jogo. Aí você chega de perto, aí você vê, RPG, olha a dinâmica deles aqui, a foto. Estou vendo a foto do que está no documento. Aí você vai um pouco mais a fundo, é a descoberta. São as coisas que dão profundidade, é a história, a trama, é aquilo que emerge da vontade coletiva e da aleatoriedade dos dados, e por aí vai. Tá? E a expectativa do mestre, é aquilo que você está querendo montar. Todo mestre ele é um pouco mestre de cerimônia, ele quer levar os jogadores para algum lugar, mas esse lugar ele deve ser abstrato, ele não tem que ser literal, ele tem que ser abstrato. Eu quando pensei em mago, eu queria levar eles para um final de uma estrada de tijolos dourados, mas eu pensei exatamente dessa forma. Por isso que eu coloquei lá no primeiro episódio, no jornal. No primeiro episódio já tinha falando da estrada dos tijolos dourados. No primeiro episódio. Eu não sabia quando que eles iam atravessar essa estrada. Mas eles poderiam ter desvendado isso tudo muito rápido. Desde o momento que eles se tocassem de que aquilo que o Pug falou na construção do personagem dele.
de que o amigo dele poderia ser o vilão da história, eles tivessem se tocado disso e tivessem colocado isso em prática. Eu usei um elemento de metajogo, de off-game, e coloquei no jogo para investigação e eles não se tocaram disso. Então é a expectativa que eu criei. Só que essa expectativa eu não amarrei. Eu não sabia que ia ter o Chaz nesse último episódio. Eu não sabia que ele ia matar asfixiado o mago, o mágico. Eu não sabia que ia ser uma coisa mais no diálogo do que qualquer outra coisa. Eu não sabia que ao mesmo tempo teria uma bad trip na praça com o Cole Campbell pirando. Eu não sabia. Eu sabia que eles iriam ter um confronto no campo das ideias e no campo das metáforas, saca? Então é isso, a expectativa. E atrás do escudo invisível também tem os improvisos, que são essas coisas que você vai mexendo, vai montando, sabe? Tipo você vai montando a miniatura aqui atrás do escudo, e você mostra a miniatura, você mostra o diorama para a galera. É mais ou menos isso, tá? Então, era isso que eu queria ter falado. Eu peço desculpas que hoje foi uma live conturbada, aconteceu e rolou de tudo, caiu no meio. Por causa desse que eu vos falo, a culpa foi minha, peço desculpas, tá? Eu quero agradecer vocês são, mais uma vez, a melhor audiência que o PNP tem, e eu estendo isso não só para a galera que vem ao vivo aqui, claro, vocês ao vivo são o supra-sumo, tá? Mas a nossa galera também assiste também no gravado depois no YouTube, que não pode assistir ao vivo e quer assistir ao vivo com a gente. É uma galera campeã, é uma galera que quando comenta dá sempre palavras de apoio, de incentivo pra gente, é uma galera que a gente tem certeza que o que a gente vier fazer vai apoiar a gente, vai estar junto com a gente. Então, queria muito agradecer vocês. Como diria o Gordirro, taca os planos pela janela e bora. É desse jeito, entendeu? É desse jeito. Mas às vezes é melhor você nem ter planos pela janela. Você fazer uma coisa bem pontual mesmo, bem pontual e deixar fluir, deixar rolar. Tá? Um dia eu vou ter oportunidade de maneira concisa, de maneira detalhada, nesse trabalho que a gente está desenvolvendo, eu e o Ramon, a gente trazer para vocês um material que seja ainda mais detalhado, ainda mais profundo, que a gente vai pegar pela mão e fazer com que vocês entendam, façam. Parece que é muito ruim falar aprendam, né? Eu também aprendo um monte com vocês, mas assim, da gente fazer e se você tiver dificuldade, a gente poder ajudar você, tá? Essa é nosso objetivo agora, é o que a gente quer agora no Perdido no Play, é mais gente jogando no RPG e eu espero que vocês tenham curtido. Eu curti o nosso papo, apesar de ter sido picotado. O escudo invisível, ele existe, tá? Todo mestre tem um escudo invisível, ele está na cabeça dele e ele vai arrumando as coisas. Às vezes eu paro. Eu pedia muito teste de rolagem para ter tempo para pensar, mas às vezes você pode criar um outro subterfúgio para você pensar, pedir para o jogador criar alguma coisa, ver onde é que aquilo se encaixa, e você vai mantendo, você vai fazendo a coisa acontecer. Eu espero que vocês tenham gostado, tenham curtido. Convido você a assinar, a baixar o nosso guia, que é o nosso pontapé inicial da aventura, que é um compilado dos 5 primeiros episódios do Aventurando, onde a gente fala criação de mundos, criação de personagens, criação de vilões. A gente fala de algumas coisas assim, a gente traz também algumas tabelas geradoras de plots. Então, você baixa, vai estar o link aqui embaixo desse guia. Se você quer ser notificado sempre que a gente entrar ao vivo, convido você também a clicar aqui. Se você está aqui na live, eu vou botar esses dois links aqui agora. Exclamação guia e exclamação alerta, tá? Vocês vão ter esses dois links aí para vocês se inscreverem e vocês não vão perder mais nenhum evento, nem nada que estiver rolando. Quem baixar apenas o material vai continuar recebendo tudo que a gente fizer aqui eu costumo falar aquelas coisas que você se arrependeria se você tivesse perdido. Caramba, eu perdi aquilo, porque não vai ter volta. Mas se você entrar na lista de sempre alerta, você vai ser avisado sempre que a gente entrar ao vivo. Perguntinha da galera. MamastX. Márcio, quanto vale a pena investir num caminho que os jogadores podem não seguir? Opa! Bacana a pergunta. Vamos lá. Tipo, é melhor improvisar tudo com base na história ou já ter caminhos definidos? Estou entrando nesse mundo agora. Boa, Mamasti. Vamos lá. Eu não estou querendo fazer pouco do resto da nossa audiência.
mas você é a ponta de lança do projeto que a gente está desenvolvendo. É para você que a gente está fazendo muito desses conteúdos e você que vai medir se a gente está indo muito além, se a gente está falando algo que está deixando você boiando, é você que vai medir. Vamos lá. O quanto vale a pena investir num caminho que os jogadores podem não seguir? Não faça um caminho. Vamos supor que você já está fazendo uma trama que está rolando numa cidade, tá? Você vai arrumar um jeito, eu geralmente não escrevo, eu faço notas mentais, mas é bom você escrever. É bom. Quando está muito brabo, eu escrevo. E aí você coloca o seguinte, em tal lugar está rolando tal coisa. Rolando, no gerúndio. Está rolando tal coisa. E se tal coisa não acontecer, tal condição, vai acontecer outra coisa. No ponto 3, na torre de tal lugar, está acontecendo outra coisa. Tem um fenômeno na torre, vamos supor. E esse fenômeno não vai mudar, ele vai existir, não precisa de nenhuma condição para que ele mude, para que ele aconteça. Ele vai estar sempre ali. Beleza. Aqui é a sede dos vilões, de um bando de arruaceiros que atormentam a cidade. Eles moram aqui. Os jogadores não sabem. Esse é o esconderijo deles. Deixa anotado ali, nota mental. Está acontecendo outra coisa aqui. Aí tu vai colocando. Pum, 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 pum. Tá, Márcio, joguei eles ali. O que vai dizer para eles se eles vão esbarrar com isso? Coloque em cada uma dessas coisas alguns gatilhos. Alguns gatilhos. Por exemplo, vocês viram alguém, vou falar aqui da mina perdida de Fandelver, alguém com túnicas vermelhas entrando na casa, numa casa tal. Então, você já tem um gatilho de que pode ser o esconderijo dos caras ali. Ou melhor, o que acontece na mina perdida. Vocês estão vocês têm algum de vocês conhece o anão, esqueci o nome do anão da aventura de D&D famosa. Esqueci o nome. Esqueci. E esse cara está indo visitar o amigo e ele está junto com os amigos dele, está indo para Fandelve, mas só que no meio do caminho eles encontram cavalos mortos com flechas. Grunden. Boa, obrigado, Mai. Velho, nesse exato momento, você já tem um convite, um chamado para aventura. Tudo indica que aquele cavalo ali é do anão, amigo de um dos jogadores. E aí tu deixa. Deixa rolar, deixa eles verem se eles vão começar pela taverna, se eles vão investigar pelo santuário, se eles vão na caverna, se eles vão... Taverna e caverna, né? Se eles vão nas minas, se eles vão andar pela floresta, deixa rolar. Só que você pontuou o que está acontecendo em cada um desses lugares. Beleza? Espero ter ajudado. Tá? Gente, a gente foi um pouquinho mais longe aqui, gravamos um pouquinho mais de tempo, porque eu perdi o controle de quanto tempo de gravação por causa da pane que deu. Eu espero ter ajudado você, o Mamastex. Espero ter ajudado você. Se ajudei de alguma forma aí, dá um joinha. A gente está fazendo muito conteúdo voltado para ajudar a galera a mestrar. Então não se preocupa, a gente vai voltar nesses assuntos, a gente vai se aprofundar nessas paradas. Não se preocupa, tá? É cíclico, a parada é cíclica, tá? Muito bom, mais. Estou mestrando essa aventura para um grupo iniciante de meninas. Legal, legal. Ajudou sim, o conteúdo está me ajudando bastante. Pô, bacana, cara. Legal. Essa é a nossa ideia, tá? Então, muito obrigado pela presença de vocês. A gente encerra por aqui nosso RPGizador, o raio capaz de transformar pessoas que não sabem o que são icosaedros em roladores de D20 e a partir desse item fazer anões desaparecerem e aparecerem novamente. Falei coisa com coisa aqui. Valeu, galera. Forte abraço para vocês. A gente se vê no Aventurando, para quem está no ao vivo, no Aventurando de domingo ou no... A gente se vê por aí.